Tudo bem com você? Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje sobre a pessoa de Jesus Cristo, vamos orar pedindo a presença do Espírito Santo? Feche seus olhos. Santo e maravilhoso Deus, que habita nas alturas, nos altos céus, mas que também se faz presente em cada um de nós através do seu Santo e bom Espírito, pedimos agora, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor envie, Senhor Deus, a Tua luz, ilumina nossa mente, Senhor Deus, para que haja entendimento em nós a respeito dessa palavra maravilhosa que foi a vinda de Jesus Cristo para nos salvar, nos resgatar, nos redimir, dando-nos a oportunidade de sermos mais uma vez filhos de Deus. Obrigado, Senhor, por tamanha bênção, por tamanha graça em nossa vida. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais. Peço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que a oração seja ouvida e atendida por Ti. Amém. Amém. Vamos para este estudo de hoje que vai falar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E você vai aprender detalhes que talvez você não tenha ouvido ainda a respeito dele. O aspecto que nós vamos analisar a respeito da pessoa de Jesus é justamente entender esta questão que diverge em muitas igrejas cristãs. Se Jesus Cristo já existia antes de sua encarnação, aqui como ser humano, se ele deixou o céu ou não. Jesus passou a existir a partir do momento em que Maria o gerou em seu ventre. Eu quero que você me acompanhe na leitura deste texto maravilhoso e revelador a respeito de Jesus Cristo. Está lá no livro de João, capítulo 1, do verso 1. Nós poderíamos ler até o verso 28, mas ficaria muito extenso a nossa leitura, então nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Acompanhe essa leitura e preste bem atenção no que está sendo revelado aqui nesta palavra. Nos diz o seguinte, no capítulo 1, verso 1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que revelação nós temos aqui nesta palavra. É uma palavra que abre a nossa mente para conhecer a grandeza de Jesus Cristo. Percebe a profundidade desta revelação? Nesta passagem bíblica agora aqui, nós temos nitidamente a compreensão de que Jesus Cristo já existia antes da encarnação dele aqui neste mundo. Aqui diz que ele era o Verbo no princípio, e o Verbo era Deus.
Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo estava no princípio com Deus. E diz ainda mais que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus estava presente na criação de todas as coisas, inclusive na criação do ser humano. Ele, junto com o Pai e o Espírito Santo, estiveram presentes na criação da humanidade. Jesus era Deus com o Pai e o Espírito Santo, antes da encarnação, aqui como nosso Salvador. Uma vez que nós entendemos que Jesus era Deus com o Pai e o Espírito Santo, e que Ele é um Deus criador, porque Ele estava lá na criação, e junto com o Pai fizeram todas as coisas, agora nós precisamos prestar atenção aonde começa o sacrifício de Jesus Cristo para nos salvar. Veja que Ele tinha a sua morada no céu, no reino eterno, onde não há dor e não há sofrimento. E no momento em que pré-estabelecido por Ele, junto com o Pai, em concordância, na eternidade, antes que qualquer ser pecasse contra Deus, essa decisão já havia entre Pai e Filho, de que se o pecado entrasse no mundo, Jesus Cristo daria sua vida. Ele deixaria o céu, Ele encarnaria aqui e se tornaria semelhante ao ser que Ele criou, no caso, nós, humanos. Jesus deixou de ser Deus, Ele deixou o seu trono no céu para vir aqui e enfrentar todo tipo de dor, todo tipo de tentação que Ele enfrentou, para dar a vitória para mim e para você. Ainda diz assim, João falando dele, João Batista aqui, o primo de Jesus. Lembram da história que você pode procurar nos livros, nos evangelhos, quando as duas primas se encontram, Isabel e Maria, e elas estão grávidas, e os bebês nos seus ventres, eles já se comunicam, e uma Isabel diz que o bebê dela se mexeu dentro dela porque sentiu ali a presença do Salvador. E João Batista era um pouquinho mais velho que Jesus, em questão de alguns meses, e João Batista pregou de que vinha a luz verdadeira sobre este mundo. E ele diz assim, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém, o Filho unigênito que está no seio do seu Pai, este o fez conhecer. Veja, se nós conhecemos a Deus, é por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Nós temos confiança em Deus, o Pai, pelo que Jesus demonstrou a nós aqui, enquanto Ele esteve aqui neste mundo como homem, como ser humano. Você entendeu, então, que aquela situação problemática que nós tínhamos no estudo passado, que o pecado, a desobediência, ele traz para nós a morte eterna. Lembram que eu comentei que não haveria como nós solucionarmos este problema, porque não está em nós, seres mortais, conseguirmos pagar uma conta que tem a ver com imortalidade. Lembram desse comentário que eu fiz? Então, agora nós entendemos perfeitamente porque Jesus conseguiu pagar esse preço. Porque Ele era Deus, Ele era um ser imortal e Ele deixou a sua imortalidade, Ele deixou
todo o seu reino, o céu, para trás, para vir habitar entre nós. E habitando aqui entre nós, Cristo continuava sendo 100% Deus e 100% humano. Era uma divindade na terra. E como disse o texto, e o mundo não o conheceu. Vamos ver agora, no Antigo Testamento, as profecias que foram ditas a respeito dele. Nós não vamos ler todas. São mais de 300 profecias no Antigo Testamento a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Algumas profecias referentes à sua primeira vinda, que já ocorreu há mais de 2000 anos atrás, e outras profecias que estão lá no Antigo Testamento referentes à sua segunda vinda, que está prestes a acontecer. A maior parte destas profecias a respeito de Jesus Cristo já se cumpriram. Pouquíssimas delas faltam acontecer, se cumprir. Com toda certeza, a profecia a respeito da sua segunda vinda. Mas eu quero ler com vocês o que está escrito lá no livro de Isaías. É um texto grande também, mas eu preciso ler com você a respeito do que o profeta Isaías falou do Messias que viria. Isaías 53, do verso 4 ao 12, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levou sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os pecadores, transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aqui resumiu todo o sacrifício. Jesus não havia nascido aqui ainda neste mundo. E o profeta Isaías recebeu esta palavra para que o povo se preparasse, que o Messias, o Salvador, aquele que viria para redimir os seus pecados, ele viria num tempo à frente deles. Eles estavam aguardando a primeira vinda do Messias. Eu e você hoje aguardamos a segunda vinda do Messias. E eu preciso te dizer, se ele veio a primeira vez, eu não tenho dúvidas que ele virá pela segunda vez. Eu gosto da parte de que Jesus Cristo, ele veio para justificar a muitos. Quando nós tentamos justificar algo que nós fazemos,
é como se nós encontrássemos alguma desculpa para qualquer coisa. E aqui diz que ele veio para justificar. É como se ele se apresentasse diante de Deus quando eu oro em nome de Jesus e peço perdão pelos meus pecados. Não sou eu que me apresento diante ao Pai. É Jesus Cristo que me justifica, porque eu creio no seu nome, eu creio no seu sacrifício. Então já não sou mais eu que vou comparecer diante ao Pai. A palavra de Deus no Novo Testamento nos diz que aquele que está em Cristo já não há condenação. Eu quero ler mais uma passagem do livro de Isaías, outra profecia a respeito de Jesus Cristo e que se cumpriu no momento em que Cristo viveu aqui neste mundo. Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes da vinda do Messias. E ele profetizou o seguinte a respeito de Jesus Cristo. No capítulo 61, diz o seguinte, do verso 1 ao 3: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E agora nós vamos lá para o Novo Testamento, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do verso 17 e 21. E vejam que registro interessante que acontece aqui. Incrível este momento que aconteceu. Jesus com seus discípulos entraram num templo e ele se levantou para falar, para usar a palavra ali naquele templo, naquele momento. E veja a partir do verso 17 o que diz: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Lembram aquele profeta que recebeu as profecias 700 anos antes? E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, verso 18: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Você consegue imaginar este momento? O cumprimento da profecia dita a respeito dele e o próprio Jesus Cristo agora aqui neste mundo presente, no meio das pessoas, dos seres humanos. Ele lê a sua profecia, a profecia que dizia respeito a ele. E ele toma esse livro sagrado do profeta Isaías em suas mãos e ele lê para todos que estão ali que aquele momento se cumpriu a escritura. E todos tinham os olhos fitos nele. Mas sabe, isso não quer dizer muita coisa para aqueles que estavam lá naquele tempo. A maior parte rejeitou ele, não aceitou como Messias. Não compreenderam. E o fato pelo qual eles não compreenderam e não aceitaram Jesus Cristo como Messias, a palavra diz que foi por pura falta de conhecimento das profecias. A mesma coisa vai acontecer pela sua segunda vinda. Ele virá. Mas eu preciso conhecer as profecias a respeito deste momento.
Eu preciso saber o que está acontecendo e o que vai acontecer neste mundo até que esse dia chegue. Eu preciso saber que antes do verdadeiro Jesus Cristo virá o anticristo, que é o próprio Satanás, que vai se personificar da pessoa de Jesus Cristo e vai andar neste mundo e vai fazer milagres e curas, e muitos, a grande maioria, vai andar atrás dele crendo que é Jesus Cristo. Mas se eu estudo a palavra de Deus, eu sei que existem detalhes da vinda de Jesus e que esses detalhes o inimigo de Deus não vai conseguir imitar. Num estudo adiante, nós vamos falar sobre o anticristo e a vinda de Jesus Cristo. Saber exatamente a diferença entre esses dois para que eu não seja enganada. Eu quero que você lembre que o engano é a forma que o inimigo vai tirar a grande maioria do céu. Mesmo os que estão dentro das igrejas cristãs. Se não houver um estudo aprofundado da palavra de Deus, você será enganado. Eu preciso estudar a palavra de Deus para que eu não seja enganada. E aí podem aparecer falsos cristos, mas eu sei as características que o verdadeiro tem, porque a palavra nos revela. Porque assim como foi anunciado no Antigo Testamento a respeito da sua primeira vinda, ao seu nascimento, e nós temos muitas profecias no Antigo Testamento que diziam que ele ia nascer na cidade de Belém, que ele nasceria de uma virgem. Então eu não tenho dúvidas que todas essas características que Deus deixou revelado se fecham na pessoa de Jesus Cristo. E pela segunda vez, eu preciso conhecer as características da vinda de Jesus Cristo, do verdadeiro Jesus Cristo, para que eu não seja enganada. Bem, eu não quero que os meus estudos fiquem muito longos, porque assim você pode acabar desistindo de assisti-los até o final. E a minha intenção é que você assista e consiga reter o máximo de cada vídeo. Que você volte aos vídeos, pegue a sua Bíblia, sublinhe na sua Bíblia, escreva ali a explicação que eu dei sobre isso, para que você tenha algumas notas, algumas observações a respeito das passagens bíblicas. Acompanhe os estudos, os próximos estudos ainda, e mande suas dúvidas a respeito da pessoa de Jesus Cristo. O que eu fiz aqui hoje foi dar um apanhado bem geral a respeito da pessoa de Jesus. Eu quero que você lembre, principalmente, de que Jesus Cristo era Deus na eternidade, antes dele nascer aqui nesse mundo. Você precisa entender isso, que Jesus Cristo deixou o céu para descer aqui e te salvar. Depois, você precisa entender que as profecias a respeito da sua primeira vinda se cumpriram, e de que as profecias a respeito da sua segunda vinda se cumprirão também. Os sinais nos mostram que estamos bem próximos da vinda de Jesus Cristo pela segunda vez. Mas você precisa saber as características que o verdadeiro tem e que o falso tem, para que você não seja enganado. Jesus, ao deixar o céu, deixar o seu trono de Deus Criador, de ser um Deus e se tornar humano, Jesus realmente estava abrindo mão de tudo para te salvar e para me salvar. E quando ele andou por aqui, neste mundo, ele também abriu mão da sua própria vida para nos salvar. Jesus não mediu esforços para que ele cumprisse a missão que ele veio cumprir, que é nos resgatar daquele problema imenso que a humanidade se meteu, que foi lá atrás desobedecer a Deus, desobedecer a ordem de Deus, permitir que o inimigo nos enganasse, e nós perdemos a imortalidade, perdemos a vida eterna, a morte que Deus havia dito que, se conhecêssemos, o conhecimento do bem e do mal nos traria a morte, porque o mal, ele só traz destruição e morte. E Jesus veio restaurar todas essas coisas.
Jesus veio nos ligar novamente com o Pai, como disse a passagem ali de João, que a todos aqueles que o aceitaram, Ele fez com que fossem novamente filhos de Deus. Se eu quero ser filha de Deus, eu preciso ter esta ponte que me liga a Deus, que é Jesus Cristo, o meu Salvador. Eu vou deixar aí uma imagem que retrata Deus e a sua santidade e a separação que o pecado ocasionou em nós, e nós estamos isolados pela morte ali em dois extremos. Deus está de um lado e nós estamos ali com um problema em nossas mãos, que é a morte deste mundo, a morte terrena, mas também a morte eterna. E na segunda imagem, no lugar do pecado, vem Jesus Cristo construindo esta ponte que vai nos ligar novamente ao Pai. E nós podemos agora ser, mais uma vez, filhos de Deus, resgatados do pecado, resgatados de toda a obra que o inimigo lança sobre a nossa vida. Porque Jesus Cristo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós, se entregou na cruz. Aquela morte que Deus falou lá no livro de Gênesis, certamente vocês morrerão, agora Jesus morreu. E Ele, ao dar seu último suspiro, na verdade, Ele declara: está consumado, está feito, o preço foi pago, o resgate aconteceu. Qual é o meu preço hoje para que eu então tenha a minha vida eterna de volta? Me achegar a Jesus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clame por Jesus Cristo. Eu quero te desafiar para que você entre no seu quarto, ali em secreto, e você se coloque de joelhos e fale com Jesus Cristo. Chame por Ele e você vai sentir a presença maravilhosa e poderosa de Jesus em sua vida. Converse com Ele sobre todas as coisas, especialmente pedindo perdão pelos seus pecados e pedindo para que Ele seja o teu Salvador. E você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida, porque Ele te ama de uma forma que ninguém mais nunca te amou e nunca vai te amar. Que você fique na presença desse nosso Salvador, na presença dos anjos poderosos do nosso Deus e do Espírito Santo que nos dá entendimento. Eu te aguardo no próximo estudo e será sobre a graça de Jesus Cristo. Este vídeo foi apresentando Jesus como um Deus que deixou o seu trono para vir nos salvar, e Ele fez tudo que foi necessário fazer para nós recebermos novamente o título de filhos de Deus. Agora está em nossas mãos aceitarmos a Jesus Cristo ou virarmos as costas para Ele. Em nome de Jesus, eu espero que você aceite essa pessoa maravilhosa em sua vida. Estou aqui em oração por você e desejo que a sua vida seja abençoada por Jesus Cristo. E é em nome dele que eu oro. Amém.